Nova Friburgo é um município reconhecido desde meados do século XIX por abrigar os melhores estabelecimentos de ensino do país. Iniciou com o alemão Barão de Tautenfels e o inglês John Friese, dois dos maiores educadores no Brasil Império. O Barão de Tautenfels foi professor de Joaquim Nabuco e o Colégio Friese pode ter sido o mais importante do país, formando boa parte da elite política do Império. Depois desses dois pioneiros, surgem vários outros, como o Liceu Nacional de Educação Religiosa Protestante, do pastor João Gaspar Meyer, o Colégio Brownie e dois estabelecimentos de ensino que permanecem até hoje: os tradicionais colégios Anchieta e Nossa Senhora das Dores. Nesse programa, conheceremos a história do Colégio Modelo.
forte, e naquela época ainda não existia penicilina. Certo. E o médico deu 2 opções para o meu avô. Ou ia pegar os ares de Belo Horizonte, ou os ares de Friburgo. Salubridade do clima de Friburgo, Isso. né? Aí, logicamente, pela proximidade, meu avô escolheu transferir o colégio todo para Nova Friburgo. Né? Em 1926. E 26. Agora, mas aí a proposta mesmo também do internato, que veio o internato também, que eram os filhos dos fazendeiros da região toda, que não tinham recursos tanto para estudar no Rio de Janeiro, perigo do Rio de Janeiro, desde aquela época. E na hora de servir o exército, ser requisitado, então vovô também fez, além de trazer o colégio, além de trazer os alunos, ele fez o internato. Tá. Então, antes da gente entrar no internato, só queria entrar no Hotel Leroy. O que a gente sabe do Hotel Leroy é que era um hotel, inclusive Dom Pedro II se hospedava no Hotel Leroy. Ele comprou ou ele arrendou? Não, arrendou. Arrendou. O vovô trouxe o colégio, viu aquele espaço maravilhoso. Já estava praticamente atrás do hotel tinha até campo de futebol. Era enorme, né? Tinham fotografias assim, que mostrava. E, inclusive, essa mesa aqui de casa, o pé, coabitou lá na rua, no Colégio Modelo, quando era na rua Leroy. Então aí, ele alugou o antigo Hotel Leroy, um hotel tradicional na Friburgo, né? E ali ele implantou um colégio, um regime de internato. Não, externato e internato também. Mas o internato visava mais os filhos dos fazendeiros da região de Cordeiro, que já eram alunos nossos. Ah, certo. Então ele acabou vindo para Friburgo, mas... Causa de problema de saúde, da minha avó. O corpo discente, né, todo dessa região acompanhou. E, no caso, estudando em regime de internato. Em regime de internato também. Certo. Né? E aí ele tinha esses alunos que eram filhos de fazendeiros, né? E em Friburgo também porque não existia a opção da classe, vamos chamar de classe média, dos filhos estudarem. Porque não tinha o colégio público. O Estado ainda não cumpria a sua função. E tinha o Anchieta, que era visando mais a preparação de padres, seminário menor e maior, e as Doroteias, também no mesmo intuito. Então aproveitava para aquelas pessoas de classes mais abastadas estudarem neles. O restante da comunidade de Friburgo não tinha essa alternativa. Inclusive, eu não me lembro o período, mas o Colégio Anchieta teve uma época que parou de receber, era somente para a formação de padres e jesuítas. E nós funcionamos esse ano, 96 anos, sem interrupção nenhuma. Certo. E aí, quando ele se estabeleceu no Hotel Leroy, me parece que houve um incêndio nesse colégio. Aí eu teria que explicar a atuação do meu avô. Sim, aí nós vamos entrar na política. Na política. Pode entrar, não tem problema. Né? Meu avô era revolucionário getulista de primeira linha. Né? Conjuntamente ao colégio, ele é um dos grandes responsáveis pela formação do tiro de guerra. Que era para o quê? Para os alunos não ficarem em Friburgo, não necessitarem servir o exército. O tiro de guerra no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Era mais em Niterói. Então, quem realmente trouxe o serviço do tiro de guerra para Friburgo foi meu avô, Carlos Cortes. Trouxe para evitar que os alunos... mais uma contribuição dele. Servissem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Que era a capital, né? Que era Niterói. Niterói que era a capital, né? Mas me parece que não tem alguma relação com a Revolução de 30, não? Também. Né? Por quê? Ele visando alguma coisa também, da Revolução. Porque antes quando ia estourar a Revolução, o colégio era, vamos chamar assim, era o centro cultural de Friburgo, né?
sempre preservando o laço de amizade. Mas vovô, por trás, ele também já era de querer combater a antiga república. Né? E nessa época, ele tinha um irmão que já era juiz, terminou desembargador, o Couto Júnior já era juiz em Campos. Então, combinaram em si, também dois revolucionários, duas pessoas que saíram da roça. Tem 8 anos ele andava de carro de boi. Então, eles sempre quiseram levantar o povo, criar realmente o social, essa coisa de melhorar a vida da população como um todo. Então, o que ele fez? Surgiu a Revolução de 30, ele me sai com o armamento todinho do tiro de guerra, sai ele, um tenente, um sargento e um cabo. No único carro 29 de Friburgo, um Ford 29, quem tinha era o doutor Galdo, né, Galdiano do Vale Filho. E o outro carro era do vovô. Que era pró... Getúlio Vargas, e o Galdino representava o Estado, né, o estabelecimento. A Velha República. A Velha República. Então, vovô sai com o carro dele, pega o armamento todo, encara, né, a estrada para o Carmo, para ele cruzar a fronteira e ir para Minas Gerais. Foi o que ele fez. Ele foi, então, um desses grupos, ele foi um dos que regimentou um grupo em Friburgo, Alberto Brown. Essa já é a parte mais civil. O vovô mesmo foi para a luta mesmo. Para luta também foram para a luta armada, eles do lado político. Né? Quer dizer, então, veja bem, quer dizer que o tiro de guerra, na prática mesmo, ele serviu. Ele já visualizava a Revolução de 30, ele já estava pensando... Mas ele não podia falar isso, né? Senão o sanatório, como ele fez posteriormente, invadiu o colégio na rua Lenroa. Minha avó reclamou com o doutor Galdo. O sanatório naval? Procurando o meu avô. Era assim, Carlos Cortes está em Friburgo. Era um ouriço. Era uma revolução. Que ele passou a ser procurado pelo governo. Certo. Então ele chegou a ser procurado para ser preso? Para ser preso. Como líder revolucionário de Getúlio. Isso mais ou menos em que ano foi? Na época da Revolução, nos anos 30. Nos anos 30 mesmo. Porque quando ele saiu e levou o armamento, ele foi considerado como inimigo do governo. Sim, claro. E o sanatório naval, uma vez, invadiu o colégio, porque ouviu falar, nessa época já existiam essas informações, que Carlos Cortes estava em Friburgo. Minha avó também ligou para o Galdo, que o Galdo era o médico da minha avó. Eu falei assim, doutor Galdino, invadiram o colégio, atrás do Carlos. O Carlos não está aqui, o Carlos está em Minas. Aí o Galdino ligou para o sanatório e falou assim, vocês querem achar o Carlos? Fique do lado de fora do colégio. Não ultrapasse o portão do colégio. Isso ele fez. Isso ele fez. Apesar de ser um inimigo dele, né? Político, mas isso o Galdo fez isso. Mas naquela época a minha avó tinha uma polícia federal nas costas dela. Tinha os agentes. Bom, hoje não falamos polícia federal, né? Os agentes de segurança do governo já seguiam a minha avó na igreja, na fila da confissão. Estava sempre o agente para ver como é que ela se encontrava com Carlos Cortes. Como é que era o nome dela? Zélia dos Santos Cortes. Zélia dos Santos Cortes. Então, vovó também, nós sofremos disso tudo. Mamãe conta. O pessoal, quando ele foi para a Revolução, os operários da fábrica de rendas não passavam em frente ao colégio. E toda a classe de Friburgo. Quando o vovô voltou em outubro vitorioso, ela falou que nunca viu tanta gente de laço vermelho no colégio. Usava o laço vermelho? Comemorando os gaúchos, laço vermelho. Todo mundo botou laço de vermelho para comemorar a vitória de Getúlio.
né? Quer dizer, então, que ele foi para o Carmo com uma força armada do tiro de guerra. O armamento todo, um sargento, um sargento, um cabo, um tenente, um sargento e um cabo, mais vovô. E ficou esperando. Tem até um fato curioso, que o capitão americano brigou com ele. Ele ficou esperando, atravessou, deixou tudo que ele tinha criado. De 19 a 30, aqui na mão da mulher dele, naquela época da mulher dirigindo o colégio, que era a vovó Zélia. Aí nada de decidir, nada de sair. Aí uma noite ele resolveu, invadiu e tomou a cidade do Carmo com 11 pessoas, 11 soldados. Mas na estratégia, correio, prefeitura, estação ferroviária. Você falou em estação, só para as pessoas entenderem a facilidade do trânsito de Friburgo a Minas, era via Sumidouro, Carmo... Tudo de estrada, até Macurgo, que era estrada de ferro. A gente tinha facilidade da... Era o trem, o famoso trem. Era via ferro, isso mesmo. Aí ele saiu, veio e tomou a cidade. Dizem que muita gente em Friburgo passou mal. Em Cantagalo eu tenho certeza que o cara falou que o tio dele, tio-avô, foi pro banheiro e passou mal. A Revolução começou. Os mineiros chegaram. Aí, logicamente, houve a contra, né? Aí vovô retornou a Minas. Quando ele chegou lá, o comandante chamou ele. Mas aí, sabe o que ele falou pro comandante? Veja bem, eu larguei minha vida, minha mulher, meus filhos, para lutar a favor da Revolução. E vocês ficam conversando, fica com essa conversinha. Vai ter ou não vai ter revolução? Porque minha mulher está sendo seguida em Friburgo. Aí se defendeu assim perante ao comandante. O incêndio criminoso do Hotel Leroux, possivelmente, foi devido à participação de Carlos Cortes na Revolução de 30. É possível que Carlos Cortes tenha trazido uma base do tiro de guerra para Nova Friburgo, já imaginando a sua utilidade numa revolução que se aproximava, a Revolução de 30. Cortes lutaria nessa revolução e teria se apropriado das armas do tiro de guerra de Nova Friburgo. O tiro de guerra número 24 foi inaugurado em 13 de dezembro de 1927, utilizando as instalações do Colégio Modelo na Rua Leroux. Cortes presidiu o tiro de guerra durante vários anos, e o curioso é o uniforme dos alunos do Colégio Modelo, que remete ao de uma instituição militar. A proclamação da República em 1889 trouxe ao cenário político apenas uma novidade. A centralização do imperador Dom Pedro II deu lugar ao pleno domínio dos fazendeiros no quadro político nacional, fragmentando o poder que ficou nas mãos das oligarquias locais. A denominada política dos governadores enfraqueceu o Estado brasileiro e dominou a República Velha até a Revolução de 30. Os fazendeiros, conhecidos por coronéis, devido à antiga patente da Guarda Nacional, dominavam o cenário político nacional.
Entre essas oligarquias, predominavam os paulistas e os mineiros. O primeiro, pelo fator econômico, a supremacia do café, e o segundo, por tratar-se do mais populoso estado da federação, que mais poderia influenciar nas votações presidenciais. Os problemas sociais, a insatisfação do exército com as oligarquias rurais, tudo isso gerava fortes tensões no país. Mas quem forneceu a pólvora para eclodir a revolução foi Washington Luiz. Ao contrário do que era esperado nas eleições presidenciais, o então presidente não indicou um mineiro para sucedê-lo, como vinham fazendo os estados de São Paulo e Minas Gerais, se revezando no governo presidencial na denominada política do café com leite. Indicou o paulista Júlio Prestes, que foi eleito presidente da República, em um quadro de fraude eleitoral bem característico da República Velha. Getúlio Vargas, apoiado por setores descontentes do Exército, fundou o Partido da Aliança Liberal, lançando-se candidato. Em 3 de outubro de 1930, civis e militares iniciaram a revolução que teria efeito fulminante, terminando no dia 24 daquele mesmo mês. Tomava posse em novembro o novo chefe de governo provisório, Getúlio Vargas. A Revolução de 30 teve forte repercussão em Nova Friburgo devido a 3 fatores: proximidade com o Rio de Janeiro, capital do país, palco dos acontecimentos, pela sua estreita relação com o estado de Minas Gerais, que remonta desde a fundação da vila, e o fato de residir em Nova Friburgo um membro aparentado da elite política mineiro, José Galiano das Neves. Essa família fazia oposição política ao legalista Galdino do Vale Filho. José Galiano das Neves era filho do coronel Chonchon e neto do coronel Galiano das Neves, que participaram da vida política do município desde o século XIX. Eram originários de São João del Rei, do tronco familiar de Tancredo Neves. O fato de Nova Friburgo possuir uma ligação política com Minas Gerais colocava o município como aliado natural desse estado e, consequentemente, contra os paulistas. Em Nova Friburgo, Galdino do Vale Filho, político importante, apoiava o lado governista da República Velha. Qual foi o papel do professor Carlos Cortes nesse cenário? Cortes, apoiando os revolucionários, teria trazido uma base do tiro de guerra para Nova Friburgo, já imaginando a sua utilidade numa revolução que se aproximava, a Revolução de 30. Lutaria nessa revolução contra o governista Galdino do Vale Filho, ao lado de José Galiano das Neves. De acordo com a memória familiar, teria se apropriado das armas do tiro de guerra de Nova Friburgo durante a Revolução. Nessa ocasião, residia foragido em Nova Friburgo brasiliano-americano Freire, oficial do Exército afastado por ter tomado parte no Levante de 1922. É provável ter sido professor no Colégio Modelo, pois tinha amizade com Cortes. Foi o capitão americano Freire quem cuidou da logística militar no município. A linha férrea, passando por Sumidouro e Carmo e seguindo até o estado de Minas Gerais, facilitou o acesso de governistas e revolucionários para lutarem na fronteira desse estado. Quando Carlos Cortes transferiu o Colégio Modelo para Nova Friburgo, os filhos dos fazendeiros do Centro-Norte Fluminense que estudavam em seu estabelecimento de ensino em Cordeiro seguiram o professor. Estudavam em regime de internato quando ainda funcionava no Hotel Leroy. Há passagens curiosas na Revolução de 30 envolvendo o casal de professores. Sua esposa Zélia Cortes teria colocado furtivamente todos os alunos internos, filhos desses fazendeiros, no trem e levado para Cordeiro, pois estavam na iminência de serem recrutados para lutarem ao lado das forças legalistas. De acordo com a família, quando a Revolução triunfou, Carlos Cortes teria rendido vários soldados das forças do governo. Entre eles, vários de seus alunos que choravam copiosamente temendo por suas vidas. Cortes os tranquilizou, dizendo que nada de mal lhes aconteceria. Segundo a tradição oral,
foi anunciada uma partida de futebol gratuita para atrair grande contingente de jovens rapazes ao estádio da cidade. Chegando lá, não havia partida alguma e os jovens foram forçados a se alistar para lutar em Minas Gerais ao lado das forças legalistas de Galdino do Vale Filho. Os revolucionários triunfaram. As cidades de Mar de Espanha, Angostura, Volta Grande e Aventureiro foram, além de Porto Novo, ocupadas pelas tropas friburguenses. Galdino do Vale Filho foi preso e detido inicialmente no Sanatório Naval. Depois, foi conduzido à casa de detenção no Rio de Janeiro. Quando as tropas revolucionárias friburguenses chegaram de trem a Nova Friburgo, boa parte da população foi recebê-los na Praça 15 de Novembro, atual Getúlio Vargas, conforme vemos nessas imagens. Essa toda a oralidade era minha mãe que falava comigo. Né? Que vovô, quando chegou na cidade do Carmo, tinha... tem um detalhe. Minha avó chega e os alunos internos que estavam na idade de ser chamado para servir o exército, para lutar, como fizeram aqui em Friburgo, pegaram a juventude toda, botaram uma arma e vai combater os mineiros. Minha avó o que faz? Bota no trem todo o internato, todos aqueles alunos, bota no trem e leva para, a Peribé. Porque o meu tio, quer dizer, o irmão do vovô, tinha uma fazenda chamada Macapá, que desbravou as matas lá. Então o que ela fez? Antes deles serem convocados, ele despachou todos os alunos com maioridade, ela levou lá para Macapá para não serem convocados para a Revolução, pelo governo. Foi o que aconteceu com muitas famílias. Aqui que os garotos, alunos nossos, né, foram convocados para combater a Revolução de Minas, significando o governo. Quando veio a Revolução, veio o golpe mesmo, então as forças governistas que foram deslocadas para o limite, né, para a divisa, todos foram aprisionados. E eles morriam de medo. O que os mineiros vão fazer? Meu Deus do céu, tudo garotada. Aí na estação, quando eles viram vovô entrando, fardado, pela estação, era tudo aluno dele. Essa garotada toda, a juventude de Friburgo, era tudo aluno de vovô. Quer dizer, interessante, né? Aí começou aquela choradeira, mas não sei o quê. Aí que vovô, seja homem, rapaz, não vai acontecer nada a vocês não, vocês são meus alunos. Nós vamos voltar todo mundo para o Friburgo. Quando tem aquele retrato daquele pessoal. Mas lá você está falando, um grupo ele conseguiu salvar, vamos dizer assim, de servir nas tropas governistas. Eram os internos. Alunos, mas ele chegou a encontrar alunos prisioneiros. E ninguém sabia o que os mineiros iam fazer. Aí vovô na estação, quando eles viram o Carlos Couto, ficaram malucos. Qual estação você está falando? Qual estação? No Carmo. Do Carmo, pois é. Estava na divisa, a primeira, foram todo mundo preso. Que tinham sido obrigados a servir a favor das tropas governistas. Isso. Que interessante. Aí eles começaram a chorar, começaram a gritar. Aí que vovô virou e falou assim, pode ficar calma, não precisa chorar não. Todo mundo vai voltar para Friburgo. Aí tem aquela famosa fotografia do trem, cheio de... que as famílias foram recepcionar, todo mundo. Nós temos uma imagem do trem na praça, a gente está falando da mesma imagem. Então, essa provavelmente o seu Carlos Couto estava ali naquela... Não sei se ele já tinha... A saudade de casa era muito grande. Mas então, professor Renato, ele voltou vitorioso, né? Voltou vitorioso. E a história do incêndio do Hotel Lemburgo? Aí, do hotel, do colégio. Aí chegou com a força, né, de Getúlio Vargas. Teve um ano, de repente, as elites... O governo intervencionista que foi do Dante Lagineste? Não, o Dante era nosso. Quer dizer, nosso.
Era da turma de Getúlio. Não, eu sei, mas... Veio como interventor. Interventor de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Que era delegado de polícia. Era delegado de Friburgo. E aí o seu avô ocupou alguma função executiva no governo funcionário de Friburgo? Não. Voltou para a sala de aula? Voltou. Posteriormente, ele foi nomeado para coletor federal, que era o cargo mais importante na cidade. Porque era onde as fábricas recolhiam os tributos para o governo. Tinha a famosa compra dos selos. Então aqueles selos eram vendidos pela coletoria. Então vovô pegou, justamente aí, não sei, o colégio pegou fogo. Mas o colégio pegou fogo depois em 36. Em 36. Quer dizer, 6 anos depois da Revolução, houve um incêndio num bambuzal que fazia divisa com o sanatório naval. O terreno era tão grande do Hotel Lenrô que aquele cinema, onde é que era o Marabá e hoje é aquele prédio, é aquela área toda, da Beira Rio até lá divisa com o sanatório naval. Quer dizer então que o Hotel Lenrô, o antigo Hotel Lenrô, que foi o colégio modelo, ele se estendia, ele fazia divisa mesmo com as terras do sanatório naval. Muito próximo mesmo. Aí pegou fogo, aí meu avô se transferiu, tinha o antigo Hotel Rio Branco. Você acha que foi criminoso o incêndio? Acho que foi. Foi. Porque aí não tem como provar. Entendi. Porque os alunos, as escadarias, você via que era uma casa de alvenaria, quer dizer, de pedras trabalhadas, não tinha como pegar fogo. Certo. E aí, mas aí pegou, né? E aí vocês se transferiram para a Praça do Suspiro. Onde hoje é o Centro Médico. Ali onde era o Centro Médico, que ali era o antigo Hotel Rio Branco. De novo um hotel. Rio Branco, aí nessa nós acabamos comprando mesmo o terreno. E a família... E a família foi para onde é que era o hotel hoje, o Schumacher, o Idiegs Schumacher. Vocês moraram onde era nessa residência? O último a nascer lá fui eu. Moravam ali e também tinha um internato. E esses alunos ainda eram filhos desses fazendeiros? Também, tinha várias. Porque aí era a palavra do Carlos Cortes e 30... Ele ainda trazia essa região toda. Tá certo. E aí, depois vocês acabam... Quanto tempo ficou nesse hotel? Ali naquele casarão, né, que virou Hotel Schumacher, nós ficamos até dos anos 50. Dos anos 50. E aí vocês compraram onde hoje, aquele prédio lindo do Colégio Modelo, ali por acaso, eu não tenho certeza, era do Conde de Matosinhos? Correto. Ah, é? Informação bate. Foi ele que construiu. Ele era jornalista, não era? Era, e era fazendeiro lá em Macuco. Vocês... Onde é que tem aquela fábrica, a entrada da fábrica de cimento? A fazenda dele era por ali. Ele era fazendeiro. Eu já li alguma coisa que ele era um dos donos do Jornal do Brasil. Aí me foi. Eu sei que lá tem uma rua em nome dele. Sucedeu Carlos Cortes na direção do colégio seu filho Messias de Moraes Teixeira, que, como pai, ingressou na carreira política sendo deputado pelo Estado. Seus netos João Carlos e Renato Teixeira igualmente herdaram a veia política do avô. Participaram ativamente do parlamento estudantil, que congregava estudantes de segundo grau do município. Foram muito perseguidos durante o regime militar no golpe de 64. A família ainda está na direção do colégio. Renata e seu irmão João Carlos Teixeira participaram do filme Geração Bendita. O filme é sobre uma comunidade hippie residente em Nova Friburgo. João faz o papel de um pregador evangélico e Renato de um policial.
existia o parlamento estudantil. Dentro do Colégio Modelo? Não, na cidade de Friburgo. Tudo bem, quem fundou, quem organizou, era aluno do colégio? Foi aluno do colégio? Foi. Não, o Paulo Azevedo foi presidente da UNE, do parlamento. E teve mais 3 ou 4, que me falha o nome. Era o parlamento estudantil, englobava os estudantes secundaristas de Friburgo. Então era o secundário, então tinha toda essa união. Vocês tinham carteira e vocês chegaram a ter algum movimento contra o golpe de 64? Assim, que eles escaparam tudo. Infelizmente, toda essa vontade de movimento efetivo, não, nós fizemos muita bagunça no tempo estudantil. Entendi. Nós fizemos muito barulho. Né? Hoje, né? Gostou? Faz barulho? Nós fizemos muito barulho. Né? O que a gente tinha aqui de repressão, no caso, seria o Sanatório Naval, que sempre foi uma... E tinha um delegado aqui que era muito brabo, que a ditadura botou aqui. Né? O golpe militar botou aqui. Ele era brabo. Delegacia? Ou já tinha antes? Não, tinha, mas tinha aqueles guardinhas verdes. Delegados, né? Quando veio delegado mesmo, o cara era brabo. E veio mesmo para... Eu esqueci o nome eu já ia falar com o nome feio. Chamava chefe de polícia? Não, ele veio como delegado mesmo. Aí já não era mais chefe de polícia, porque o chefe de polícia era nomeado. Tá. Aí ele veio como delegado mesmo. Esse era brabo. A ditadura botou aqui como delegado mesmo para tomar conta. Porque o foco mesmo aqui seria o ferroviário, aí a gente vai entrar em outro campo, e o Sindicato dos Padeiros. Seriam os ferroviários e o Sindicato dos Padeiros, os movimentos de esquerda. Porque as fábricas eram muito rigorosas, eram fechadas. Entendi. Por exemplo, Chiquinho, Bravo, Lilito. Eu frequentava a casa do Lilito porque eu era amigo do filho dele, Neném. Casa Alberto Leite, hoje é físico da UF. Tinha um açougue ali na Francisco Melo. Seu Lilito. Lembro dele. Né? Ele que era o expoente do partido. Esse era do partido. Né? E eu frequentava o açougue, entrava porque eu era amigo do Carlos Alberto Leite, que a gente chamava de Neném. Hoje é professor da UF, diretor. O Carlos Alberto Leite, o mais novo. Então eu já frequentava também. Quer dizer que o movimento de esquerda aqui era dentro dos ferroviários, se bem que o trem... Não. Em 64, por isso que eles acabaram o trem. Porque o trem acabou em 65. Primeiro decreto. Mas os padeiros eram fortes. Padeiros também. E o sindicato também era forte. Né? Quer dizer que a indústria era difícil. Tirando o... Era difícil. Agora, já que você entrou na política, teve um fato para saber o poder do meu avô na época. Quer dizer, os patrões não gostaram muito, não. Né? Mas Carlos Cortes tinha voz, o pessoal respeitava. Quando aquele movimento na fábrica de rendas, que a polícia atirou e atingiu o Licínio, aí estava aquele movimento, vamos invadir, vamos quebrar, vamos aquela coisa. A polícia tinha pouquíssimo, era só o sanatório, não sei o quê. Aí meu avô subiu no caminhão, porque aí já tinha invertido o quadro. Quem mandava no sanatório hoje era Carlos, era o pessoal de Getúlio. Né? Então quem mandava, aí viu que ninguém estava conseguindo segurar a massa, vovô subiu, fez um discurso. O que vocês querem? Aquelas reivindicações trabalhistas. Por isso que eu estou falando, a gente... Foi em que ano? Só para a gente situar. O Licínio foi depois dos anos 30, foi depois de Getúlio. Depois de Getúlio. 1940, década de 40, seria isso? Não, foi antes, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu sei que meu avô foi antes por causa do Bittencourt, do Conde Bittencourt.
Meu avô chegou e virou e falou assim: nós estamos agora numa nova era. Nós estamos numa nova época em que o povo vai mandar nesse país. O trabalhador vai ter voz. E eu estou falando para vocês, esses patrões vão ter que sentar à mesa para conversar sobre salário. Foi um discurso que eu não estava presente, mas me falaram que meu avô acalmou todos os trabalhadores com a promessa que o sindicato ia funcionar. Eles, os patrões, seriam obrigados a sentar à mesa para conversar sobre o trabalho. Porque tem histórias tristes aqui sobre as fábricas antes do Getúlio. Por isso que não gostavam muito da gente, os grandes da indústria. O salário era envelope. Se o diretor da fábrica encontrasse uma pessoa no corredor 2, 3 vezes, indo ao banheiro ou fumando, o envelope dele emagrecia. Ficaram nesse cenário político, né? Seu avô sempre acompanhou esses movimentos. Vovô acalmou e, na realidade, aí o Conde de Bittencourt, que é o nome dessa avenida, que por coincidência vem ser avô do deputado, o Conde de Bittencourt, tem o nome, o sobrenome dele, veio como advogado do sindicato trabalhista para defender os trabalhadores. Foi a primeira vez, porque estava mudando o mundo, que era Getúlio Vargas que tinha chegado. Por isso meu avô falou assim: não, agora eu assino embaixo. Eles vão ter que sentar para conversar sobre salários. Porque as fábricas pagavam semanalmente ou quinzenalmente através de envelope. Você fazia a mesma função se era de agrado. Tem uns que falam até um termo que era louro, de olhos azuis, descendente de alemão, o envelope era sempre mais gordinho. Não sei se era, mas se visse no corredor, o envelope emagrecia. E teve dia que operariado encontrava o envelope vazio. Ele não sabia quanto ele recebia? Não tinha salário mínimo. Por que até hoje o grande emblema problemático das indústrias é o salário mínimo? Mas quando ele fez, era para o que o Marx falava: o salário, o retorno do trabalhador deve ser suficiente para 5 coisas. Foi onde foi centrada a ideia de salário mínimo. Eu sei, mas de qualquer forma, independente de ser salário mínimo ou não, um operário ganhando pouco ou não, ele não sabia quanto ele ia ganhar no final do mês? Não. Ia depender da produtividade dele, do comportamento dele na fábrica. Se o gerente gostasse, se o diretor gostasse, o salário dele era aquele. Se olhasse com cara feia, o salário diminuía. Quando veio o salário mínimo, eles foram obrigados a pagar isso. E aqueles que ganhavam salário gordo, chegava em casa. O que acontecia na formação? A indústria chegou em Friburgo como salvadora, que não tinha nada para fazer. Ninguém tinha emprego. Aí ia o primeiro irmão mais velho. Né? Depois o outro. Aí dentro da fábrica era o irmão mais velho, tinha um cargo dentro da empresa. E você acha que você, irmão novo, ia para o sindicato? Ia trabalhar o sindicato? Você chegava em casa, seu irmão mais velho falasse com o pai que você ia ter ido para o sindicato, ia perder emprego, ia ser mandado embora. Já viu que a correia corria logo, né? Quer dizer que seu avô, então, ele pegou o golpe de 64, né? Que ele pegou, mas ele já sabia. Papai se elegeu em 66, só tinha 2 opções. Tanto que foi a primeira vez que o povo de Friburgo foi inteligente. Pelo MDB se elegeu Dr. Valdir e Álvaro de Almeida. Então papai não ia poder ser... Dr. Demerval cansou de chamar papai para ir para o MDB. Mas não tinha espaço. Aí o outro espaço era a Arena. Então papai foi candidato pela Arena. Porque não tinha como. Foi a primeira vez que Friburgo elegeu 3 deputados estaduais. Papai,
Dr. Valdir e Álvaro de Almeida. Fizemos uma manifestação realmente, aí a cidade entrou em reboliço, fizemos uma marcha que veio a contraponto da marcha da tradição, família e propriedade. Foi quando as elites novamente assumiram o poder. Quando os quando os americanos usaram a igreja também para... Aqui chegou a ter marcha da... Teve. Aí nós fizemos alguma coisa assim que deu tanta gente na praça, que aí entrou esse delegado dando bordoada na gente. Mas nisso já tinham avisado. E o sanatório na qual também? Aí esse delegado, deixa comigo, porque o cara era brabo. Aí o cara ia dar uma borrachada, o sargento, quando viu era a mamãe. Aqui no final da praça, onde é que tinha o coreto, não sei o quê. Dona Conceição, pá. Aí chegou tia Elza, mamãe. Fica aqui que a coisa vai ser braba hoje. Nós vamos bater em todo mundo. Foi essa manifestação grande que fizemos, porque ou com ordem ou sem ordem, tinham mandado fechar o parlamento estudantil. Porque a gente teve uma eleição no Clube de Xadrez que foi sintomático. Foi quando Dom João 23, faleceu. Aí Antônio Vitiello estava secretariando os trabalhos. Veja bem, essa vida nossa estudantil preparou muitos para a vida do lado de fora. É isso que eu queria colocar, para as pessoas entenderem. Hoje a gente não tem mais esse movimento de parlamento estudantil, porque na época ele congregava todos os colégios públicos e privados. Público nem tanto, que tinha muito pouco. E veja bem... Eram mais os privados, mas de qualquer forma era assim. Não, o que tinha era o principal, que era o estadual, o Rui Barbosa, que quem tinha feito era o Tufeu Eujaic, Humberto Eujaic, que também era do nosso time. Quer dizer, era todo mundo, aquele absurdo, de pegar a irmã Cosmélia e levar para o sanatório naval. Eu sei dessa história. Obrigaram ela a entrar dentro de um jipe do sanatório naval. A primeira pessoa que foi visitá-la, quer dizer, papai não é comunista, não é radical. A primeira pessoa que foi visitar a irmã, que ele achou um absurdo. Levar uma religiosa, tudo bem, o quilate dela era superior a todos eles que estavam no sanatório, ou então até em Brasília, até em qualquer lugar. A primeira pessoa que foi visitá-la foi papai, para saber como é que ela estava sendo tratada, se ela precisava de sabonete, se ela precisava de vamos chamar assim, as coisas íntimas. Ela ficou quanto tempo detida? Não ficou muito tempo, não. Mas só o ato de levá-la já foi um absurdo. Papai ficou transtornado. Mas, na verdade, a gente está falando de uma família que veio para cá como educadores, mas tiveram uma capilaridade política, que a própria educação nos leva a isso de quem se preocupa, quem quer ser empresário da educação é outra coisa. Quem quer ser educador é uma coisa em toda mais holística, mais ampla do todo. Visitando as instalações do Colégio Modelo, percebemos que se conserva boa parte de seu antigo mobiliário na direção e na sala dos professores. Nas paredes, a memória dos chimoneiros de uma família de educadores que há 3 gerações se ocupam da formação de milhares de friburguenses. 3 colégios homenageiam essa família em Nova Friburgo. Colégio Estadual Carlos Cortes, no Catarcione, Zélia dos Santos Cortes, na Vila Amélia, Colégio Messias de Moraes Teixeira, em Olaria, e a creche Conceição Leia Cortes Moraes Teixeira, na Rua Ernesto Tessarolo. Homenagem merecida a essa família.